Olá pessoal, sou o enfermeiro João. Hoje eu trouxe um tema importante para abrangermos para a equipe de enfermagem e também a equipe de laboratório, sobre instalação de hemocomponentes. Os hemocomponentes são produtos derivados do sangue humano, obtidos por meio da separação física dos seus componentes principais, como hemácias, plaquetas, plasma e leucócitos, após a coleta de sangue total. Eles são fundamentais em diversas situações clínicas, especialmente em transfusões, tratamentos hematológicos e terapias de reposição. O cuidado da equipe de enfermagem ele deve ocorrer antes, durante e após a transfusão, sendo fundamental para garantir a segurança do paciente e a eficácia de todo o procedimento realizado. Durante a transfusão, possa ser que ocorra a reação transfusional nesse paciente, sabendo que é um evento irreversível que acarreta benefícios e riscos em potencial para o receptor. Entre os riscos, a reação transfusional é qualquer evento desfavorável que o paciente sofra, em decorrência da transfusão durante ou após a sua administração. Antes da hemotransfusão, é necessário que a equipe de enfermagem pontue algumas demandas antes de instalar a bolsa nesse paciente. Verificar a prescrição médica, checar o tipo de hemocomponente, se ele é concentrado de hemácia, plasma, plaquetas, a dose, via de administração e tempo de infusão, avaliar a história transfusional do paciente, se ele já possui alergias, reações anteriores, tipo sanguíneo e o fator RH. Nesse ponto, pessoal, é necessário que a gente frise algo crucial em relação à avaliação desse paciente que já possui uma reação transfusional. É preciso que, se o paciente apresentar qualquer reação transfusional, seja ela calafrio, taquicardia, hipotensão, qualquer sinal de instabilidade nesse paciente, é necessário que você interrompa a bolsa, que essa bolsa seja recolhida e levada novamente ao laboratório para ser feitas as análises necessárias, caso tenha algo que não foi pontuado corretamente, precisa que seja reavaliada. E a equipe de enfermagem deve manter o acesso nesse paciente e realizar soro fisiológico, ainda nesse mesmo acesso, para fazer com que estabilize o paciente novamente. Aportar o médico plantonista, repassar toda a situação e explicar que a bolsa foi realocada em laboratório para uma nova avaliação. Caso não ocorra nenhuma dessas reações e nenhuma dessas instabilidades nesse paciente, faça com que a bolsa ocorra de forma lenta, de forma tranquila e realize os sinais vitais corretamente nesse paciente. Os exames solicitados, os exames prévios, devem ser solicitados pelo médico, sendo eles tipagem sanguínea, provas de compatibilidade, que é a prova cruzada, hemograma, entre outros. Solicitar o exame pós-transfusional pelo menos 3 horas após a transfusão. Identificar o paciente, se ele é o paciente correto a ser administrado a bolsa, confirmar o nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe, o número e o fator RH da bolsa. Preparar o paciente, explicar o procedimento e possíveis sinais de reação transfusional. Higienizar as mãos, verificar e registrar os sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação e o nível de consciência. O material utilizado, pessoal, deve ser o gorro, máscara cirúrgica, luvas de procedimento, avental descartável. Observar o tempo após a retirada do hemocomponente da caixa térmica por 30 minutos como protocolo institucional. Após isso, você pode iniciar a bolsa, ou então, se for necessário, reavaliar novamente se a bolsa já está em estado ideal para ser administrado nesse paciente e avaliar os sinais vitais por 10 a 20 minutos após o início. A responsabilidade da instalação da bolsa é da equipe de enfermagem, mas ela deve ser supervisionada pelo enfermeiro. Durante a hemotransfusão, iniciar de forma lenta, nos primeiros 15 minutos, você vai infundir lentamente de 10 a 20 gotas por minuto, observando o paciente atentamente beira-leito. Monitorar os sinais vitais, reavaliar a cada 15 minutos no início e após estabilização a cada 30 minutos ou conforme o protocolo institucional. Aqueles sinais de estabilidade que eu expliquei anteriormente, observar os sinais de reação transfusional, febre, calafrios, náuseas, dor lombar, dorido, urticária, dispneia, dor torácica, hipotensão ou taquicardia. Qualquer um desses sinais deve ser interrompida a bolsa
realocado em laboratório e reavaliado o paciente, aportado o médico e assim estabilizar o paciente por completo. O tempo de infusão da bolsa, pessoal, deve ser administrado de no mínimo 2 horas e de no máximo 4 horas. O técnico em laboratório, assim que ele leva o concentrado de hemácias ou o hemocomponente a ser administrado no paciente ao setor de destino, ele leva uma etiqueta de identificação do receptor, onde você vai identificar o nome completo do paciente, se está correto, o número do leito, o número do registro, que é o da bolsa, a classificação sanguínea desse paciente, o fator RH, né, nome completo da mãe, e também se atentar a algumas regras, né, antes de transfundir essa bolsa nesse paciente. No outro verso da etiqueta, vai conter: eu, João Vitor Carneiro da Silva, que é o nome da pessoa responsável pela instalação da bolsa, declaro que li e entendi as instruções e conferi dados do paciente e assim conseguir compreender que é a bolsa correta a ser colocada nesse paciente e que é o paciente correto que vai receber essa bolsa. Você vai colocar o início da transfusão e a data da transfusão, os sinais vitais antes da transfusão desse paciente, e assim que finalizar a bolsa, você vai colocar o horário do término, a data e os sinais vitais do paciente após a transfusão. O responsável pela retirada dessa bolsa vai assinar e carimbar, né, nesse ponto onde está responsável. Aí você vai marcar. Concluiu, né, a transfusão, você vai marcar que sim. Se não concluiu, você vai marcar que não. E vai colocar a intercorrência que aconteceu com esse paciente. Se ele possuiu reação transfusional, você vai marcar que sim. E você vai relatar qual foi a reação desse paciente nesse campo, né, em aberto. O enfermeiro vai carimbar e vai ser colocado no prontuário desse paciente. Então, pessoal, a gente precisa ter essa atenção a essas reações, né, desse paciente, e é necessário que seja reavaliado por 15 a 20 minutos os sinais vitais desse paciente para que a gente acompanhe por completo o antes, durante e após a transfusão desse hemocomponente. Obrigado, até a próxima.